Você sabia que o Walt Disney perdeu todos os direitos de propriedade que ele tinha sobre um personagem que ele criou? E ele perdeu justamente por falta de organização. Organização no sentido de, cara, eu vou fazer um negócio aqui. O que que eu preciso fazer para que isso dê certo? Confiou, né, também em quem ele estava lá trabalhando, que no caso era um outro estúdio, não era o estúdio da Disney, ele estava trabalhando para um outro estúdio, e acabou por conta disso perdendo os direitos sobre um personagem que se chamava Oswald, o Coelho da Sorte. Esse coelho ele fez bastante sucesso na época, tá? Fez bastante sucesso mesmo. E aí, como o Walt Disney ele não tinha conhecimento, ou melhor, ele não se organizou, né, pra pensar: "Caramba, eu vou criar um personagem. Será que se eu quiser sair dessa empresa algum dia eu vou poder levar esse personagem comigo?", né. Ele não pensou nisso na hora. Então, por conta disso, como ele não tinha esse conhecimento, quando ele foi sair da empresa, ele não pôde levar o personagem com ele. O personagem era da empresa que ele estava trabalhando. Na verdade, né, ele foi meio que negociar, renegociar o contrato, né, com a empresa que ele trabalhava, que distribuía esses desenhos. E aí, nesse momento de renegociação, ele descobriu que o Oswald, o coelho, não era dele, ele não tinha os direitos. Ele tinha criado, tinha desenhado. O personagem era dele, né, como artista, só que legalmente não, né. Então, assim, é um problema que não envolve só uma questão de ego, né, de: "Poxa, eu criei o personagem e o personagem não é meu". É uma questão de você entender estrutura, de você entender organização. Naquele momento, o Walt Disney, ele era um desenhista, né, ele era um artista ali que foi contratado para fazer um desenho animado, que era o que ele amava fazer. E aí ele acabou não pensando muito nessas questões, né, de: "Ah, eu vou fazer aqui o meu desenho, mas como é que eu posso garantir que esse desenho é meu mesmo?", né, legalmente falando também, tipo: "Ah, será que um dia, se eu sair daqui, eu vou poder levar esse personagem comigo?". E ele acabou ficando muito chateado, por uma questão dele não ver, nem pensar em ver essas questões contratuais que são muito importantes para o trabalho do artista, inclusive. Então, o Oswald, o coelho, por uma questão de falta de conhecimento, uma certa ingenuidade ali também para o negócio, né? Mas por uma questão de falta de organização também, para não buscar essas informações que são muito importantes. Com qualquer projeto que a gente vai fazer na vida, você vai iniciar um projeto, você tem que pensar nessas questões, sabe, de passo a passo. E, infelizmente, com esse desenho, o Walt Disney não conseguiu fazer nada, né, ele perdeu o personagem dele. Claro que isso deixou ele muito no chão, mas também deu pra ele uma lição, assim, de ele garantir que os personagens dele ficassem com ele. E aí veio a ideia de criar o próprio estúdio dele, a Disney. Então ele entendeu que ele falhou, né, que foi uma coisa que ele poderia ter evitado. Entendeu isso, pegou como aprendizado, e aí ele passou a pensar de um jeito completamente diferente. Ele se organizou, ele se estruturou, né, aprendeu com os erros dele, e aí daí surgiu Mickey Mouse, surgiu a Disney, surgiu, né, enfim, o império aí que a gente conhece. E aí eu queria te perguntar, né, quantas vezes você já deixou passar alguma coisa, você já perdeu alguma coisa na sua vida por falta de pensar na estrutura, por falta de pensar na organização, né, como o Walt Disney fez. Nem tudo na vida a gente vai ganhar, né, a gente vai ter perdas sim. Só que o importante é a gente ver essas perdas e entender o que que a gente pode fazer de diferente para as próximas vezes, para a gente aprender com os nossos erros e não ficar errando sempre. E se for uma questão que você chega e fala: "Poxa, foi uma questão de falta de organização, foi uma questão de eu não ter, buscado esse conhecimento, faltou estruturação minha", sabe, faltou isso, que são coisas que hoje eu posso facilmente fazer. Então faz. Eu sei que, às vezes, quando a gente pensa no que a gente não conseguiu, no que a gente fracassou, né, vamos dizer assim, a gente quer afastar, né, então a gente não quer pensar sobre aquilo, a gente quer deixar pra lá. Só que nisso você tá perdendo uma grande oportunidade de ver aonde você pode, a partir de hoje, acertar. Porque muitas vezes a questão não é você, sabe, não é um problema com você. É uma questão de: "Poxa, faltou clareza, faltou estrutura, faltou me organizar para isso aqui acontecer". Então, a partir de hoje eu vou começar a fazer isso.
E é o que eu sempre falo, né, um dos mantras aqui da Lanisa também, que se organizar não é virar outra pessoa, é voltar a confiar em você, né, porque com você se organizando, você vendo o que que você precisa fazer para aquilo ali acontecer, você volta a falar: "Poxa, eu vou conseguir", né, ao invés de falar: "Poxa, eu sou assim, acontece, eu não consigo mudar". Espera aí, você consegue sim. Às vezes não vai ser uma mudança muito rápida, né, dependendo aí da sua questão, mas é uma questão super, super, super que você pode trabalhar na sua vida. Todo mundo pode se organizar, sabe, não é uma questão, única para um certo tipo de pessoa. Todo mundo pode se organizar, não necessariamente do mesmo jeito, mas se organizar ali de um jeito que funciona para você, para que você volte a confiar no seu trabalho, né, para que você volte a sua vida para o que é importante de verdade. Se você acha por algum motivo que se organizar, estabelecer suas prioridades, lidar, por exemplo, com essa questão de perder oportunidades pelo caminho porque você não se estruturou muito bem, é um calcanhar de Aquiles para você, eu venho aqui te fazer um convite. A mentoria da Lanisa, aqui, é comigo, tá? Que vocês fazem a mentoria. Ela é ao vivo, ela é individual. Ela tem 3 planos diferentes para servir ali ao seu objetivo específico, né, ou um objetivo mais geral, dependendo. Então ela tem mais ou menos sessões dependendo do que você quer fazer, e aí a gente encaixa você no plano que mais vai te fazer chegar no seu objetivo. A gente trabalha com economia comportamental, que é uma área da economia que analisa comportamentos ali humanos que são normais da vida, só que não são necessariamente muito racionais, como procrastinação, como se sobrecarregar, como perder oportunidades porque você não enxergou o que podia dar errado. São todas coisas que você consegue melhorar com organização. É para você entender de verdade o que tá por trás ali dos problemas, o que tá por trás de você perder essas oportunidades, o que te fez não se organizar, não pensar em questão de estrutura. E aí eu te ajudo a lidar com tudo isso, com ferramentas, com prática, para que essas oportunidades não escapem mais pelos seus dedos, para que você consiga se planejar e principalmente executar o que você quer fazer. Se você quiser entender um pouquinho melhor o que é a mentoria da Lanisa, quais os planos, quais as condições, aqui no link da descrição do vídeo tem um formulário que te explica tudinho, tintim por tintim, como é que funciona o processo, os métodos, os módulos, enfim, para você entender e ver se é para você de verdade. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like aqui embaixo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.